Como o Café com Teu Pai hackeou o mercado digital. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Espero aí que vocês gostem. Aqui quem está falando é o Oz e vamos para mais uma reflexão. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e fortalecer o trabalho de mais um produtor de conteúdo que está aqui tentando fazer reflexões para ajudar as pessoas e se ajudar também. Beleza? Então vamos para essa reflexão. Bom, eu gosto muito de falar sobre relacionamentos, né? É um tema que eu curto demais, sempre gostei desse tema, mas só nos últimos 4 anos, depois que eu me envolvi aí com algumas mulheres mais problemáticas, né, na minha vida pessoal, eu comecei a mergulhar mais, né, nesse estudo de relacionamentos e entender mais, né, como homens e mulheres funcionam, né? Como homens e mulheres pensam acerca dos relacionamentos e como esse desenvolvimento acontece, né? Dentro, né, da nossa condição humana, desde os primórdios e também no mundo moderno. Por que chegamos à situação que estamos, né, de um determinado afastamento entre homens e mulheres. Enfim, esse tema sempre foi muito recorrente para mim e principalmente nos últimos 4 anos, né? Eu penso muito sobre isso, estudo muito sobre isso. Já li alguns livros, comecei, né, lá no conteúdo PUA, como muitas pessoas, no Pick Up Artists, que são os artistas da sedução, né, lá no livro do Mystery The Game. Comecei por ali e fui me aprofundando em conteúdos, li outros livros também, como livros do Nessan Alita, também depois me aprofundei um pouco mais com o Homem Racional, né, do Rollo Tomassi. Depois também li Esther Vilar, né, O Homem Domado, e outros, né, porque as mulheres fazem sexo, a vida sexual da mulher feia, muitos livros como esse, né, e outros livros também fora desse nicho mais Red Pill, né. Li também livros como As 5 Linguagens do Amor e outros falando de relacionamento também do ponto de vista mais feminino, né? E alguns também falando do ponto de vista mais conservador, também sobre relacionamentos, como livros cristãos, né? Falando sobre esses temas. E o que acontece é que aí que entra a grande questão do mercado digital, né? Com o mercado digital, ele é relativamente novo, né? Recente, tanto nos Estados Unidos como aqui, e cada lugar do mundo, o mercado digital, ele funciona de um jeito diferente. Nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas o mercado digital lá, ele é muito mais, como eu posso dizer, muito mais rápido, muito mais direto ao ponto, né? Eles muitas vezes não fazem nem vídeos assim, para poder, por exemplo, no mercado digital do Instagram, muitas vezes eles não fazem nem vídeos, nem caixinha de perguntas, nem de respostas assim, para poder, para ser como se fosse um topo de funil. Lá o topo de funil deles funciona mais como propagandas assim, sabe? Como curtas propagandas, cartazes, banners, flyers, apenas passando a ideia de maneira rápida, ou vídeos muito curtos passando a ideia de maneira rápida do que eles querem passar, né? Já que no Brasil é um pouco diferente. O nicho do mercado digital, principalmente no Instagram, né? No YouTube também funciona, né? Mas no Instagram ele é mais baseado em caixinha de pergunta, ele é mais baseado nessas coisas, sabe? E muitos influencers ficaram famosos no mercado digital, primeiro, né, através dos produtos de vendas de curso, né? E depois através desse funil de vendas maior aí, que é através das caixinhas de pergunta, onde o influencer deixa ali uma caixinha de pergunta e as pessoas que seguem ele fazem uma pergunta de acordo com o tema que o influencer segue, de acordo com o nicho dele, né? Aí que entra a questão do nicho aí do Café com Teu Pai, né? O nicho, especificamente de relacionamentos, se tornou um nicho extremamente lucrativo, tanto lá fora como aqui no Brasil também. Em toda a América Latina, o nicho de relacionamento, e até na Europa, ele é um nicho muito lucrativo. Em várias redes sociais e principalmente na venda de cursos, né?
Então, cada influencer desse vai se adequar aí, vai se adaptar ao seu determinado nicho, seja ele Pua, seja ele mais Red Pill ou MGTOW, seja ele voltado para o público feminino, mais conservador ou até mais liberal, né, no sentido mais progressista, né? Tem muitas mulheres que fazem cursos, eu não sei se vocês sabem, para mulheres conseguirem namorado gringo ou casar com algum gringo, né? Ou mulheres adentrarem o mercado de trabalho e serem independentes e não dependerem de homens, serem mais liberais em questão de relacionamentos. Então, o nicho de relacionamento, ele se expande por diversos ramos, diversas ramificações, vamos dizer assim, do mesmo nicho, né, que é de relacionamento, mas tem aqueles que vão falar para homens, tem aqueles que vão falar para homens de uma maneira mais conservadora, tem aqueles que vão falar para homens de uma maneira mais red pill, tem aqueles que vão falar para mulheres, tem mulheres que falam para mulheres de uma maneira mais conservadora, tem mulheres que falam para mulheres de uma maneira mais red pill, né? Então, o nicho de relacionamento é um nicho extremamente lucrativo, talvez, quiçá, o mais lucrativo do mercado digital hoje em dia. Por quê? Porque o mercado digital, ele se baseia na dor, né? A dor das pessoas é algo que sempre, em todos os... até no mercado mesmo tradicional mesmo do capitalismo, né, é baseado na dor das pessoas para poder você obter lucro em cima daquilo. Há algum problema que você resolve pela pessoa, né? Então por isso que existem as caixinhas de pergunta, por isso que existem as propagandas e por isso que existem os cursos que são vendidos. E a dor do relacionamento é uma das maiores dores que o ser humano enfrenta, tanto os homens quanto as mulheres, né? São das maiores dores que o ser humano enfrenta, principalmente no mundo moderno. No mundo moderno, as dores relacionadas a relacionamentos amorosos cresceu demais justamente por conta do afastamento que o mundo moderno causou entre os homens e as mulheres, né? E aí eu quero entrar agora, né, depois desse pequeno resumo aí, né, pequeno longo resumo, né, sobre o mercado digital no nicho de relacionamentos. Eu quero falar um pouco sobre o Café com o Teu Pai, né? Então, o Breno do Café com o Teu Pai, ele surgiu agora e estourou principalmente lá no TikTok e com vários e vários cortes que as pessoas estão gerando dele, né? Porque justamente ele conseguiu hackear, né, o mercado digital numa época onde a escassez do mercado digital, desculpa, eu fico confundindo, a escassez do mercado digital está em alta, né? O mercado digital hoje sofre uma escassez tremenda. Por quê? Porque surgiram muitos e muitos influencers, muitas e muitas pessoas falando do mesmo tema, falando de relacionamento, tanto nessas ramificações. Essas ramificações foram se abrindo, né? Ou seja, cada vez mais temas foram sendo destrinchados, digamos assim, até rolar essa, digamos, essa inflação, né, do mercado e do tema, principalmente, né, dos temas de relacionamento, onde tudo que era para ser dito, basicamente já foi dito, né? Se você pegar aí a maioria dos conteúdos que falam aí para homens especificamente, agora eu vou falar para homens especificamente, já foi bastante saturado, né? Tudo que os produtores falam para os homens, né? Então, com essa saturação que aconteceu, por exemplo, de falar de pergamia, de falar de mãe solteira, de falar de todos esses temas já conhecidos, né, existe uma saturação aí. E do outro lado também feminino, também existe uma saturação de falar da busca pelo homem de alto valor, lá no nicho mais conservador das mulheres, né? De falar sobre como a mulher precisa selecionar melhor o seu parceiro, como ela precisa ser independente para realmente, no mundo moderno, não depender, não ter essa submissão que ela tinha antes do homem. Ou seja, aí você vê que também tem um pouco de feminismo aí, né, nesses conteúdos femininos que falam para a mulher. Então tudo isso está muito saturado. Então o Breno aí do Café com Teu Pai, ele conseguiu uma proeza incrível, que foi unir conteúdos que eram destinados para os homens, que já estão saturados, que muitos produtores já falaram e refalaram de diversas formas, pegar esse conteúdo, né,
reciclar esse conteúdo e direcionar eles para as mulheres, agora com uma nova embalagem, falando sobre esses temas polêmicos, sobre esses temas fortes, que chamam a atenção e causam discussão, e que já é sabido, já todo mundo já sabe, principalmente os produtores de conteúdo, que é um tema mais estigmatizado e que causa realmente polêmica entre os meios, né, sociais e entre os gêneros, e uma divisão, né? Uma divisão, uma polarização que, querendo ou não, faz com que o conteúdo seja mais disseminado e viralize, né? Porque a polarização faz com que você esquente os ânimos das pessoas e que elas comentem e interajam muito mais com aquele conteúdo do que um conteúdo mais frio, mais brando, mais suave, mais tranquilo. Então, o conteúdo mais pesado, digamos assim, ele tende, mais polêmico, né? Ele tende a angariar muito mais seguidores, né? E foi assim que a Red cresceu, tanto lá fora como no Brasil, escancarando de maneira polêmica, fria, crua e até brutal muitos temas que antes não eram falados ou eram falados de uma maneira muito amena, entendeu? Só que isso nos últimos anos se saturou, principalmente depois que a Red furou a bolha. Então, como isso ficou saturado, ficou muito difícil e é muito difícil, né, de você conseguir fazer com que esse conteúdo se reavive, né, e tome novos ares, né, de certa forma, e ganhe novos espectadores. Então os conteúdos da Red hoje, eles só falam para o nicho dos homens já convertidos, das pessoas já convertidas e que já se identificam de certa forma com o conteúdo Red, tá? Eu não me considero Red Pill, mas eu considero que muitas coisas da Red podem ser usadas para a nossa vida sim e são muito funcionais para o homem, mas isso é tema para outro vídeo, beleza? O tema desse vídeo é especificamente sobre o café com teu pai. Então, o Breno ele conseguiu fazer, reavivar esse conteúdo, colocar ele numa nova embalagem, né? E falar para outro público, né? Pertencente ao mesmo nicho de relacionamentos, só que um outro público. Com isso, ele furou a bolha, principalmente com essa nova embalagem que ele deu, né, que é em relação à estética, né, do tipo de vídeo que ele faz, que são vídeos curtos, né, vídeos direto ao ponto, falando aquilo que tem que ser falado rapidamente, né, justamente adaptável a rede social que ele escolheu para poder lançar esses vídeos, a rede social principal, que é o TikTok, que é uma rede social de vídeos curtos, onde você precisa passar a mensagem rapidamente, justamente porque a maioria desses usuários dessa rede social são da nova geração, são da geração Z, que gosta justamente das coisas e está adaptada, né? Tem essa cultura de consumo rápido das coisas, né? Então, o Café com Teu Pai foi muito inteligente nesse sentido de conseguir fazer essa embalagem, né, desse conteúdo de uma maneira muito mais sofisticada e próxima dessa geração atual e do que é colocado, né, lá no TikTok, né, por muitos e muitos produtores de diversos nichos diferentes. Todos os vídeos são curtos, todos os vídeos são direto ao ponto, seja eles de comédia, de música, de opinião, de reflexão, de relacionamento, ou seja, lá do que for. E essa questão do Café com Teu Pai, que é justamente a referência ao livro lá, né, Café com Deus Pai, que é um livro muito lido, né, pelas mulheres, onde tem reflexões diárias usando a palavra de Deus, né, mostra bem qual que é o nicho específico que o Breno quer alcançar, que são de mulheres conservadoras, entendeu? Então dá para perceber bem que ele escolheu e selecionou bem esse nicho que ele queria alcançar e que ele queria impactar, né, com os vídeos dele. E como os vídeos são curtos, direto ao ponto, e tem essa embalagem mais moderna e também original, né, onde ele usou diversos recortes, né, de
diversas coisas, diversos elementos culturais atuais diferentes, como o Café com Deus Pai, que é mais do nicho conservador, como o conteúdo Red Pill, que é mais do nicho masculino dos homens, como a forma de se expressar e falar rapidamente em vídeos curtos, que é mais moldado para o TikTok, para a questão do consumo das mídias modernas, de maneira moderna, entendeu? Então tudo isso junto, toda essa forma junto, e também com um posicionamento forte, decidido. É claro que também tem a questão da aparência do rapaz aí, que também muitas pessoas estão chamando ele de Shed e tal, e que por isso que ele viralizou também, porque isso também causa mais raiva, né, nas mulheres que são de um nicho diferente, né, do que ele está querendo alcançar, né? Isso tudo ajuda e contribui para que ele viralize, né, para que ele tenha viralizado, né? Então por isso que eu considero que ele hackeou o mercado digital, porque numa época em que o mercado digital está extremamente escasso, principalmente nessa questão de falar de relacionamentos, ele conseguiu viralizar com conteúdo rápido, direto ao ponto, e que tem todos os moldes, né, todo o modelo moderno de se fazer vídeos, de se fazer mídia e de se fazer conteúdo. Bom, falar dessa parte, tá? Eu não vou entrar muito no quesito do conteúdo que ele passa, sabe, cara? Porque assim, o conteúdo que ele passa, igual eu falei, é esse conteúdo mais voltado pra Red. Ele fala de coisas como hipergamia feminina, como princípio de Pareto, só que tudo isso sem usar esses termos, né? Como teoria lá do Frankenstein, que vem lá da gringa também, lá do Kevin Samuels, e diversas outras teorias que são mais provenientes da Red e do PUA, do conteúdo masculinista, né? Principalmente conteúdo de fora que foi exportado para cá, né? Esse conteúdo, ele tem algumas divergências, né? Ele não é um conteúdo que ele é 100% eficaz, que ele analisa 100% a realidade da melhor maneira possível. Mas sim, ele tem muitas coisas que são congruentes com a realidade e que fazem sim muito, muito sentido. Porém, eu não vou ficar entrando muito na questão do conteúdo em si, porque eu não sou também aquele cara generalista. E aí, para eu falar do conteúdo dele, eu teria que fazer um vídeo somente sobre os conteúdos que ele aborda e falando como pode ser utilizado na vida real e quais seriam as exceções, e que nem tudo se aplica a absolutamente tudo, né? Que existem exceções à regra e que existem formas diferentes também de se analisar a realidade, né? Mas, então, eu vou deixar esse vídeo para depois, se eu for fazer, mas eu vou falar especificamente sobre a viralização dos vídeos dele, tá? E o principal ponto, depois de ter analisado aqui e falado um pouco sobre por que ele hackeou, o principal ponto é o posicionamento, né? O posicionamento de hoje, dos caras que fazem marketing digital e fazem conteúdo digital, talvez seja o ponto mais importante de todos, que é justamente qual público que esse influenciador quer atingir especificamente, entendeu? E o público do Breno, até pelo próprio modelo que você vê que ele usa, como eu falei aí do Café com Teu Pai, que é uma referência a um livro conservador, que a maioria é lido, que sempre, grande parte é lido por mulheres, tá? Você vê bem que ele quer atingir esse nicho de mulheres e talvez homens ali também, de alguma forma, conservador, mas principalmente as mulheres conservadoras, né? As mulheres que pensam dessa maneira, porque esse também é um nicho muito ventável, né? Um nicho muito rentável, né? E vendável. O nicho das mulheres conservadoras, né? Que muitos caras aí, né, dizem que são as famosas piriguete gospel ou conservadias, que muitas estão ali como lobos em pele de cordeiro tentando zerar a quilometragem de um passado muito difícil, né, nas igrejas e tal. Tem muito disso também aí no meio, né? Mas o nicho, sendo isso ou não sendo, o nicho conservador é um nicho que realmente dá muita grana. É por isso que o Café com Deus Pai tem muitos desafetos, muitas pessoas que não gostam do que ele fala nos vídeos, né? Mas, do outro lado, também tem muitas mulheres que concordam. Os homens, já nem posso, né? Já nem vou dizer que a maioria concorda com o que ele diz. Mas o público dele mesmo, o alvo dele, são as mulheres conservadoras. Então não se engane, quando acontece o cancelamento sobre esse tipo de conteúdo aí dele, ele já estava posicionado em relação a isso. Ele
provavelmente é um cara que estudou marketing digital, estudou maneiras de viralizar, estudou maneiras de criar o produto dele de uma forma que alcançasse realmente o nicho que ele quer específico. E ele sabia já desde o início que ele iria ser cancelado, que existia essa possibilidade, que os temas eram polêmicos e é justamente isso que ele quer. Por quê? Porque ele sendo cancelado por um nicho, isso aquece, né, os comentários das pessoas e vai gerar justamente essa discussão, essa polarização, né, e vai jogar o conteúdo dele cada vez mais para cima, cada vez mais viralizado, alcançando assim as pessoas que ele realmente quer alcançar, que é o público conservador, né, que concorda e quer colocar em prática, né, as coisas que ele diz nos vídeos dele, né, no conteúdo que ele passa, entendeu? Então por isso ele conseguiu hackear esse mercado num momento de muita saturação, de muita escassez que o mercado passava. Ele conseguiu hackear esse mercado e se dar bem. E tá vendendo curso, né? Tá vendendo curso para as mulheres conservadoras aí, de como ser, vamos dizer assim, menos rodadas, né, digamos assim, para os homens, né? E como se preservarem mais, né? Como preservarem mais os seus valores pessoais. É um conteúdo que vai impactar de certa forma. É igual eu penso, ele vai impactar as mulheres que já concordam com esse tipo de conteúdo. As mulheres que não concordam vão continuar discordando, vão continuar cancelando, vão continuar fazendo vídeos igual tem muitos aí, inclusive já surgiu o Café com a Tua Mãe, né? Que é o contraponto aí das mulheres criticando o Breno do Café com Teu Pai. Então vai continuar surgindo muito isso, porém, no posicionamento do marketing digital, para quem conhece bem o posicionamento no marketing digital e no mercado digital, nem sempre o cancelamento ele é mal-vindo, entendeu? Às vezes ele tem aquela velha frase, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim porque eu fico nos holofotes, eu permaneço aí com as pessoas me vendo, né? Eu fico em destaque, né? E aquela coisa, prego que está em destaque sempre vai levar martelada, né? Sendo bom ou sendo ruim. Igual eu falei, né, para finalizar aqui o vídeo, esse vídeo aqui não é para julgar o conteúdo em si, né, do Breno. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Mas sim, o vídeo de hoje era para falar especificamente de como ele conseguiu, assim, de uma maneira muito inteligente, eficaz e até genial, né, se esgueirar entre os conteúdos do marketing digital, fazer uma concha de retalhos, o verdadeiro Frankenstein, né? Como ele gostou até de usar no vídeo dele aí, só que ele usou, o Frankenstein que ele fez foi de outra maneira, né? Um Frankenstein de conteúdos, um Frankenstein de estético, né? De vídeo e de conteúdo, para falar do nicho de relacionamento, que deu super certo no final, né? Então fica a minha reflexão acerca de como o Café com o Teu Pai conseguiu hackear o mercado digital, beleza? Se você gostou dessa reflexão, curte aí, deixa o seu like, comenta para dizer o que você tá achando dessa polêmica do Café com Teu Pai e aguardo você aí para os próximos vídeos, aí onde eu vou estar trazendo sempre outras reflexões diferentes para poder agregar na sua vida e também, enquanto eu agrego na vida aí das pessoas que vão chegando no canal, eu vou aprendendo, evoluindo e agregando na minha própria vida também. Valeu, minha gente, muito obrigado você que ficou até o final do vídeo, tamo junto, valeu mesmo e até o próximo vídeo. Aqui quem tá falando é o Woz, Desenvolvendo Liberdade.